gerou muitos comentários discriminatórios e preconceituosos sobre o orixá. O fato é que Exu está presente em várias religiões de matriz africana. São muitos os equívocos relacionados a ele, sendo o pior deles talvez associá-lo à figura do diabo cristão. Muita gente o vê como uma entidade voltada para a maldade, para a perversidade, que se ocupa em semear a discórdia e o caos entre os seres humanos. Na realidade, o orixá possui em si todas as contradições e conflitos inerentes ao ser humano. Exu não é totalmente bom nem totalmente mau, assim como o homem. Um ser capaz de amar e odiar, unir e separar, promover a paz e a guerra. Ele é um orixá que está presente no Candomblé e na Umbanda, mas é no Iorubá e Gegé que ele se configura como uma das principais divindades. Para quem não sabe, Iorubá é uma religião africana, enquanto o Gegé é o Candomblé que cultua os vuduns do reino do Daomé, trazidos ao Brasil pelos africanos escravizados. A fusão dessas duas religiões serviu de base para outras crenças que surgiram por aqui, quando os africanos escravizados foram trazidos para o Brasil. Junto a eles também veio a sua cultura e sua fé, que se misturaram com culturas e crenças indígenas e europeias. Essa mistura fez surgir algumas religiões de matriz africana aqui no Brasil. Como existem algumas interpretações sobre Exu, eu vou tentar explicar como duas religiões o enxergam. Talvez você não saiba, mas diferentes do que muitos imaginam, a Umbanda é uma religião monoteísta. Os umbandistas acreditam em apenas um Deus, que é chamado por diferentes nomes, variando de terreiro para terreiro. Alguns o chamam de Olorum, outros Tupã, mas também podem chamar de Zambi e até Olodumare. Independentemente do nome, para os umbandistas, Deus é apenas um, o que criou todo o universo e deu origem a tudo e a todos. Na hierarquia umbandista, após Deus, há os orixás. Eles são as virtudes do Criador, individualizadas e manifestadas por meio de divindades. Se fizermos uma comparação com o catolicismo, podemos dizer que são equivalentes aos santos. Entre os orixás da Umbanda temos Oxalá, Xangô, Iemanjá, Ogum, Oxóssi, Oxum, Iansã, Omolu e Nanã. Além dos orixás, outras entidades como os caboclos, pretos velhos, baianos e herês também se manifestam nos cultos. E aí chegamos nos Exus e Pombagiras. Para os umbandistas, essas entidades são mensageiros dos orixás. Exu é o masculino e Pombagira o feminino. Eles são espíritos que já vivenciaram diversas encarnações, mas que se encontram em um estado evolucionário superior, que as permite ajudar as pessoas. No geral, apesar de cada terreiro interpretar Exu de um jeito, existem alguns fundamentos básicos e universais para essas entidades. Ela sempre está ligada à vitalidade, à força, à proteção e à aplicação da lei em seus domínios espirituais. De forma resumida, um Exu é o espírito de alguém que nasceu e morreu, se tornou um ser evoluído e hoje ajuda aqueles que precisam. Quando os Exus incorporam para fazer comunicação, eles costumam se caracterizar com capas, cartolas e bengalas. No entanto, isso não é uma regra, já que, em alguns casos, os médiuns não usam essas vestimentas para a incorporação. Quanto à religião candomblé, apesar de ser diferente da Umbanda, existem muitas semelhanças entre as duas religiões. Assim como a Umbanda, o candomblé é uma religião monoteísta que acredita na existência da alma e na vida após a morte.
Os candomblés também cultuam os orixás, normalmente reverenciados por meio de danças, cantos e oferendas. Em seus rituais, são realizadas danças, batidas de tambores, oferendas de vegetais, minerais, objetos e, às vezes, sacrifício de alguns animais. Para cada orixá, há um traje e uma cor específica. Na verdade, cada um deles possui o seu dia, cor, objetos e alimentos adequados ao seu ritual. Nessa religião, os orixás representam a energia e a força da natureza e desempenham um papel fundamental no culto quando são incorporados pelos praticantes mais experientes. Cada um deles possui sua personalidade, habilidade, preferência ritual e fenômenos naturais específicos, o que lhes conferem qualidades e forças distintas. Os orixás mais famosos do candomblé, que compartilha de alguns que estão presentes também na Umbanda, são Ogum, Oxóssi, Xangô, Iansã, Oxum, Logum, Iemanjá e, claro, Exu. Segundo essa doutrina, sem Exu, o mundo não faria sentido, pois só através dele é que se chega aos demais orixás e até Deus. Essa entidade fala todas as línguas e permite a comunicação entre os orixás e os homens. Muita gente diz que ele ajuda os comerciantes, que sempre devem tentar agradá-lo. As vendedoras de acarajé, por exemplo, oferecem sempre o primeiro bolinho a Exu, atirando-o à rua, não só para vender bem, mas também para afastar as coisas ruins. Um fato curioso é que as religiões de matriz africana desconhecem as oposições, em especial a oposição entre bem e mal. O bem de um pode ser o mal de outro. Então, cada um deve dar o melhor de si para obter coisas boas em vida, sempre cultuando, agradando e agradecendo a Exu. Agora, falando de um modo geral, podemos dizer que Exu é um orixá conhecido como mensageiro e o guardião dos terreiros, das aldeias, das cidades, das casas e do comportamento humano. Para ser mais sucinto, ele representa a comunicação, a paciência, a ordem e a disciplina. Ele faz a ligação de Deus com os seres humanos. Também é Exu que abre os caminhos para o mundo espiritual. Segunda-feira é o dia ideal para fazer cultos e oferendas a ele, que costuma ser representado pelas cores vermelho e preto. Segundo as religiões que acreditam na existência do orixá, é ele quem abre os caminhos. Se você faz uma oferenda de maneira certa para Exu, pode ter certeza de que muitos caminhos se abrirão na sua vida, pois, como dizem os praticantes do candomblé e da Umbanda, quem tem Exu tem tudo. Portanto, para finalizar esse assunto de uma vez por todas, preciso deixar claro que Exu não tem relação alguma com o diabo ou algo do tipo. As religiões de matriz africana são vítimas de preconceito e intolerância religiosa. E foi essa visão estereotipada, herdada do fundamentalismo cristão, que criou a ideia de que o orixá é uma versão do diabo. A minha dica para você que ainda pensa que Exu tem alguma relação com o diabo, abra sua mente, estude cada religião antes de sair por aí falando coisas sem ter conhecimento. Eu tenho certeza de que se alguém fizesse o mesmo com a sua religião, você ficaria indignado. Lembrando que, apesar de existir um conceito básico sobre ele, também há diferentes interpretações sobre o orixá que variam de terreiro para terreiro. Espero que eu tenha sido claro em minhas explicações. Fique com Deus